Com uma crise de imagem, a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro pode ter mudanças em postos chaves, entre eles o marqueteiro. O atual responsável pela estratégia de comunicação é o Marcelo Lopes, apelidado de Marcelão. Ele é criticado por dirigentes do partido de direita como inexperiente, apesar de Marcelão ter contratos aqui no governo federal, no governo de Minas Gerais, fazer no Sebrae, por exemplo, campanhas institucionais. Uma das grandes críticas feitas a Marcelão, que é amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, é que ele passou um período nos Estados Unidos quando estourou a crise com o vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro, pedindo recursos ao empresário Daniel Vorcaro, e só retornou hoje. Já está no Brasil e tem avaliado para se segurar no cargo fazer mudanças na equipe de marketing. Só que na cúpula nacional do PL, o nome de um conhecido marqueteiro tem sido defendido como uma alternativa mais inteligente diante desse momento de fragilidade. Responsável pelas últimas campanhas nacionais da legenda, o publicitário Duda Lima esteve à frente da candidatura presidencial de Jair Bolsonaro em 2022. No final do ano passado, ele anunciou que não pretendia fazer campanha eleitoral neste ano e que cuidaria de consultorias privadas. Só que as recentes falhas na estratégia de comunicação de Flávio Bolsonaro têm feito com que deputados bolsonaristas engrossem o coro e preguem um encontro entre Flávio e Duda, na tentativa de demover Flávio de continuar defendendo o nome de Marcelão. E que Duda ajude a restabelecer o que deputados de direita chamaram de uma crise de credibilidade na imagem do primogênito de Jair Bolsonaro. Nessa terça-feira, após o vazamento de informação, Flávio reconheceu, ao vivo, a gente assistiu aqui no Bastidores CNN, que se reuniu com Vorcaro após a sua prisão, quando ele cumpria medidas cautelares em casa. A avaliação no PL é de que o senador já deveria ter tornado essa informação pública na semana passada, como um sinal de transparência, evitando um novo desgaste público na imagem dele e de sua campanha. Eu vou chamar a Larissa Rodrigues para a gente engrossar o caldo dessa análise. Muita gente critica, Larissa. Vocês só falam nisso, mas por que a grande crise hoje que está afetando todo o cenário eleitoral em ano eleitoral? E você nos conta, Lari, que o PL não está satisfeito e está cobrando uma gestão de crise de fato, um gabinete de crise. E o que é gestão de crise nesse momento? Também é um questionamento do PL. Boa tarde, Uribe, para você, para quem acompanha a gente em casa também. Uribe, eu escutei muito a palavra de que está tudo muito solto, de que não tem ninguém pegando ali, né, mesmo essa gestão para resolver e que estão esperando que com o tempo as coisas amenizem. Mas há muitas críticas do posicionamento do próprio Flávio Bolsonaro, seja o que a gente trouxe muito ontem aqui no Bastidores, porque primeiro vem a crise do áudio vazado e ao invés dele se antecipar, chega no segundo momento outra denúncia ali vinda pelo portal Metrópolis inicialmente, depois confirmado por a gente aqui da CNN, pela Débora Bergamasco, de que ele foi visitar o próprio Vorcaro pessoalmente depois de Vorcaro ser preso e enquanto usava uma tornozeleira eletrônica, mas mais do que isso, a maneira como ele tem enfrentado dificuldades para se tornar claro. E aí a gente já tinha trazido também essa informação na semana passada, contratar alguém para gerenciar essa crise, alguém especialista, treinar Flávio Bolsonaro para que não pareça nervoso, o que tem acontecido muito, para que saiba como se posicionar. Aquela fala dele ontem, depois, no meio, quase que no meio da reunião com o PL, quando vem o vazamento da visita pessoal dele a Vorcaro com tornozeleira, ele começa a falar do assunto, depois ele entra em outro e não consegue terminar as ideias. Eu ouvi isso muito de um parlamentar, que quando ele estava falando lá dentro e tentando justificar para os demais, até que estava melhor, eu ouvi isso. Mas quando ele vem para a imprensa e sabe que vai ser questionado, ele fica ainda muito nervoso. Lembra o pai. O pai muitas vezes entrava no glossário bolsonarista, ia falando informação atrás de informação sem sentido algum.
E ele sempre foi o filho um pouco mais cartesiano, né? Que tinha uma linha de pensamento um pouco mais clara. Mas talvez o nervosismo o esteja atrapalhando. Principalmente depois da crise, né? Eles têm pontuado isso. Algumas entrevistas que ele deu também, depois do vazamento do áudio, ele conversou com a gente aqui na CNN, algumas vezes deu uma escorregada, falou que podia vir alguma surpresinha, mas também não adiantou que a surpresa era essa visita. Há essa cobrança. E no segundo momento, Uribe, antes de voltar com você, acho que é importante destacar que eu ouvi também o quanto o Flávio Bolsonaro tem pecado em pensar no futuro, que eles não estão conseguindo se antecipar. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Não só nas denúncias, mas de colocar para rodar propostas práticas paralelamente à crise. A Jussara Soares, hoje de manhã, trouxe aqui no site, em primeira mão, o quanto eles estão pensando ali e até antecipar o programa de governo para isso, para ter algo prático para se falar, para tentar voltar da crise. Mas que, para decidir esse plano de governo, que para decidir quais os próximos passos, precisa de organização que, na opinião dessas pessoas com quem eu conversei, não está vindo do atual comando. E aí entra na sua apuração, né, Uribe, que não está agradando esse atual comando de marketing e que precisaria mudar o comando e vir alguém especialista em gerenciamento de crise, foi o que eu ouvi. Dá um exemplo. Ontem, Flávio Bolsonaro, além de ter reconhecido que esteve com o Daniel Worcaro depois da prisão dele, quando ele usava a tornozeleira eletrônica em casa, ele deu duas informações que passaram batido. Passaram batido porque o que a gente chama de lead no jornalismo, né, Larissa, ficou para o primeiro momento. Primeiro, de que o PL pode votar sim o fim da escala 6x1, desde que haja compensação para o setor produtivo. A gente custou entender que era isso, né? Exatamente, e que eles podem fazer até uma outra proposta. Segundo, de que ele pediu uma auditoria de todos os investimentos feitos por Daniel Worcaro no filme Dark Horse, que retrata a vida do pai. É uma medida importante de resposta à crise, mas não adianta fazer esse anúncio em meio a uma nova revelação. E não terminou o raciocínio também do fim da sua defesa para partir, olha, chegamos até aqui. Diante disso, gostaria de mudar o foco, mudar o assunto e trazer quais foram as deliberações do PL hoje. Não teve essa fala clara, né? A gente que é jornalista e fica aqui, né, sempre tentando trazer da maneira mais clara para quem está em casa, a gente consegue entender a importância da pontuação desses, né, dos assuntos diferentes para que chegue, claro, de forma transparente, da melhor maneira possível. No nosso caso, até o telespectador, no caso dele, o que se cobra é que chegue de uma maneira clara e compreensível ao eleitor. O parlamentar até me disse, a gente já chegou a aconselhar o seguinte: desça em meio à turbulência das matérias sobre o encontro com o Worcaro, dê explicações, suba e depois faça uma segunda coletiva de imprensa focada apenas nas medidas de transparência do Dark Horse. Ficou tudo no bololô, não repercutiu o que ele queria passar e é um problema. É um problema de comunicação e de credibilidade, porque ele mentiu uma vez atrás da outra. Então esse é o grande problema hoje do PL que precisa ser resolvido. Larissa, você volta daqui a pouquinho, a Larissa tem muita informação, inclusive Flávio Bolsonaro hoje está na Faria Lima. A Larissa trouxe essa informação, tem tentado convencer o mercado financeiro a continuar com o apoio a ele e não migrar eventualmente para outras candidaturas, como o de Romeu Zema, Renan Santos e Ronaldo Caiado. Mas antes, Lara, eu vou trazer outra informação. O PL avalia que o pré-candidato à sucessão presidencial, Flávio Bolsonaro, tem até o mês de julho para recuperar a confiança do eleitorado moderado. O partido de direita considera que o fato de parcela do eleitorado ter migrado do voto ao eleitor para o campo de indecisos, a gente mostrou Atlas Intel ontem sobre isso. Boa parte daquele eleitorado não foi para outras candidaturas, alguns foram para Renan Santos, outros para Romeu Zema, mas a grande parte deste eleitorado foi para indecisos. Então eles consideram que indo para indecisos ou indefinidos ainda há uma margem de recuperação. Só que o receio é de que uma crise a conta-gotas, ou seja, a cada semana você tenha um fato novo, fazendo com que Flávio Bolsonaro não saia de uma tendência de crise, inviabilize essa recuperação. Por isso o diagnóstico que me foi passado por diferentes alas do PL, tanto os bolsonaristas como os pragmáticos, é de que o mês de junho é crucial para definir se o senador deve prosseguir ou se deve desistir da candidatura presidencial. Lembrando, e a nossa analista Jussara Soares fala bem sobre isso, a decisão final do PL não é do próprio Flávio Bolsonaro,
é de Jair Bolsonaro. É ele que vai tomar a decisão final se Flávio será ou não candidato. A estratégia do partido hoje é dizer publicamente que não existe um plano B, até para não enfraquecer a imagem do senador neste momento de debilidade. Ainda assim, o receio é de que se repita com Flávio o ocorrido em 2002 com a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. Para quem não se lembra, eu explico. Rosiana Sarney chegou a entrar em empate técnico com Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Era apontada como uma das favoritas para a disputa presidencial. Essa eleição de 2002, que foi a primeira em que Lula ganhou a presidência da República. A filha do ex-presidente José Sarney, ela, no entanto, desistiu da candidatura na pré-campanha após uma operação da Polícia Federal. Na época, foi divulgada uma imagem de uma mesa cheia de dinheiro vivo, encontrado na sede de uma empresa do marido da então pré-candidata do PFL. Ainda assim, Rosiana foi eleita senadora pelo Maranhão. Ela deixou a disputa presidencial para ser candidata ao Senado. A comparação é feita com a possibilidade não descartada totalmente de Flávio desistir da disputa presidencial e disputar a reeleição ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Na reunião dessa terça-feira, que a gente cobriu também aqui no Bastidores CNN, com a bancada federal do PL, a avaliação é de que Flávio não pode se esconder neste momento, ele não pode ficar acuado. Isso foi uma recomendação do próprio Flávio Bolsonaro. Erga a cabeça em frente. E que o ideal é que ele aumente a sua presença em público para tentar mudar a pauta das suspeitas e impor uma narrativa em sua própria defesa. A cúpula nacional do PL, porém, tem se queixado de uma falta de participação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem evitado a todo custo se envolver nesse episódio. As pesquisas qualitativas que já foram feitas pela Legenda mostram que a figura do PL que mais se associa a uma imagem de honestidade é a ex-primeira-dama. E essa imagem poderia ajudar Flávio neste momento, mas Michele Bolsonaro tem evitado esse apoio. Eu vou chamar a Larissa Rodrigues e também a Clarissa, mas antes eu vou começar com a Clarissa. Clarissa, tudo isso tem afetado o humor, a imagem de Flávio Bolsonaro. E pelo que a gente tem observado, Michele Bolsonaro não é muito próxima de Flávio Bolsonaro e tem resistido muito a apoiá-lo nesse momento. Pois é, Uribe, a gente está observando nos bastidores todo um movimento começando a tomar forma, que acaba despontando lá na frente na imagem da ex-primeira-dama, e eu já vou te explicar todo esse trajeto, considerando as apurações e as conversas que eu tive ontem ao longo do dia. Claro que na superfície a gente está vendo os aliados mais próximos ali do senador Flávio Bolsonaro saírem na defesa dele, garantirem que a candidatura vai até o fim e que está tudo muito certo, muito firme, apesar das denúncias contra ele. Mas ontem, de fato, assim, nos bastidores do PL, principalmente na bancada, entre os parlamentares, o clima era de extrema desconfiança. Tinha muita gente irritada com os desdobramentos novos dessa crise, principalmente em cima do fato de que o próprio Flávio Bolsonaro já tinha reiterado ao seu partido que não havia nenhum fato novo para surgir depois das primeiras revelações relacionadas ao vínculo dele com Daniel Vorcaro. Depois, como a gente já vem trazendo aqui na nossa cobertura, de ele próprio negar que tivesse alguma relação com o banqueiro. E aí vem à tona ontem, então, enquanto estava em andamento aquela reunião do PL, essa notícia sobre o encontro com Daniel Vorcaro, que foi trazida, revelada pelo portal Metrópolis, ou seja, mais uma vez, por meio da imprensa, muitos parlamentares, muitos políticos ali ligados ao PL tomaram conhecimento desse acontecimento, algo que acaba impactando em toda a imagem da campanha de Flávio Bolsonaro, mas não só do senador, também do próprio PL. Então, o que eu pude sentir é que, sob muita reserva, alguns parlamentares já começam a admitir que o clima está pesado demais e que tem, de fato, uma preocupação de que esses candidatos, principalmente aqueles que tentam renovar um mandato de deputado federal, que acabam muito associados à imagem de um candidato a presidente puxador de votos, estão temendo que essa crise contamine as suas próprias campanhas. Que se Flávio Bolsonaro não conseguir sair disso,
principalmente se novos acontecimentos continuarem mantendo essa crise acesa, que esses próprios deputados tenham dificuldade de se eleger lá na frente, enfrentem ali um baque muito grande nas suas próprias campanhas. E dentro desse cenário, é claro, e aí eu volto para cá para falar sobre o que você estava mencionando no começo e transfiro essa discussão para a figura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, porque, obviamente, ela é vista neste momento, nos bastidores do PL, como não um plano B, como o único plano B que restou ao partido se houver, de fato, uma decisão de caminhar com um candidato que carregue o sobrenome Bolsonaro. Não tem mais ninguém. Se Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos impedido de disputar e Flávio Bolsonaro não conseguir sair dessa crise, a única alternativa com o sobrenome que resta é a própria Michele. Exatamente. Michele ontem, inclusive, foi perguntada, Clarice Oliveira, a respeito desse episódio. Foi perguntado o que ela achou de Flávio Bolsonaro ter conversado anteriormente com o Daniel Worcari e depois da prisão. E ela saiu pela tangente, ela até sorriu. E isso criou uma percepção muito negativa dentro do PL. Vamos falar a respeito disso? Vamos mostrar exatamente essa imagem de Michele Bolsonaro fugindo da pergunta do jornalista? Só fala pra gente sobre o caso do Flávio, da campanha do Flávio, se a senhora puder. A gente está aqui na inauguração da pré-candidatura da Maria Amélia, gente. A nossa futura deputada federal. Mas só comentar um pouco. Tão querida, o Flávio tem que perguntar pra ele. Mas eu queria saber como que a senhora avalia. Avalia o caso. Eu queria saber a opinião da senhora primeira. Quando eu posso conciliar a agenda, eu participo de eventos como esse, tá? Clarice Oliveira, e esse não é o primeiro vídeo que é criticado sobre Michele Bolsonaro. No dia da divulgação do áudio, ela colocou um vídeo malhando na academia. Depois, apareceu um evento em que ela elogia Alexandre de Moraes, considerado o maior algoz de Jair Bolsonaro. Como você tem visto esse comportamento de Michele Bolsonaro? E a gente pode considerá-la, sim, um plano B para Flávio Bolsonaro? Sim, Uribe, isso dialoga diretamente com as conversas que eu estava tendo ontem de algumas fontes ali, como eu disse, que aceitaram falar sobre muita reserva dentro do PL. Justamente porque há esse olhar de que Michele Bolsonaro não carrega com tanto peso a marca de uma crise que afete diretamente Flávio Bolsonaro. Para começo de conversa, porque os dois não se dão. Então, não é mistério para ninguém que os filhos de Jair Bolsonaro não têm uma boa relação com a madrasta. Então, para começo de conversa, sempre surgiria a possibilidade de imprimir em Michele Bolsonaro aquela ideia de um bolsonarismo mais genuíno, digamos assim, menos pragmático, que aceita menos fazer concessões ao Centrão, por exemplo, a exemplo do que a gente viu acontecer nas negociações de uma chapa conjunta com Ciro Gomes lá no Ceará. A gente viu aquele embate público entre Michele e Flávio Bolsonaro tomar forma. Já houve outras divergências entre a ex-primeira-dama e os filhos do ex-presidente. Então, isso, neste momento, acaba quase que jogando a favor dessa turma que começa, então, a especular mais uma vez sobre uma possível substituição de Flávio Bolsonaro, tendo Michele Bolsonaro como a alternativa mais viável. E aí, se a gente casa isso com a informação que você traz sobre as pesquisas qualitativas do próprio PL, que apontam que Michele Bolsonaro tem uma imagem de mais honestidade, isso acaba fortalecendo a figura da ex-primeira-dama como opção. E aí, para coroar isso tudo, Uribe, a gente tem o fato de que ela está, obviamente, pelas últimas declarações dela e os posicionamentos adotados por ela até agora, se blindando, se protegendo dessa crise. Ela está se recolhendo, não está aceitando comentar esse assunto. Além dessas falas que a gente já trouxe aqui, a gente tem também uma declaração que ela deu para o jornal Folha de São Paulo, em que ela disse: não, eu não estou me metendo nisso, eu preciso cuidar do meu marido. Então, ela está fazendo um movimento muito evidente de tomar distância do que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. Até porque, se lá na frente a substituição se fizer necessária, ela acaba um pouco mais protegida. A gente não pode esquecer que lá atrás a gente tinha, inclusive na ala pragmática do PL,
liderada por ninguém menos do que Valdemar Costa Neto, a ideia de que Michele Bolsonaro seria uma boa alternativa para disputar a presidência da República. E a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro bateu o pé, queria o seu filho ali nessa posição, e isso teve peso, porque no fim das contas quem decidiu foi Bolsonaro. Ontem, pelas conversas que eu tive, ainda tem dentro do PL aquele sentimento claro, olha, por enquanto, estamos nesse barco. A gente tem que esperar para ver se essa crise de Flávio vai se dissipar, se não vai ter fato novo, se não vai vir nenhuma outra confusão que complique ainda mais a situação do senador e, principalmente, o desempenho dele nas pesquisas de intenção de voto. Por mais que o PL goste de publicamente aí questionar o derretimento dele nos levantamentos, isso aconteceu aí com essa contestação da última Atlas divulgada ontem, a gente vai ter que aguardar para ver as novas pesquisas, outras pesquisas e também pesquisas internas do PL para ver se a candidatura permanece viável ou não. Se estiver viável, ela tende a seguir em frente. Caso contrário, pode sim haver um movimento cada vez mais forte em favor de uma substituição. É importante lembrar que o PL e até o PT, em muitos episódios, tem uma dinâmica completamente diferente de outros partidos. O PL, apesar de ser um grande partido com uma bancada enorme na Câmara e no Senado, a decisão final ainda é de Jair Bolsonaro. E principalmente essa decisão. E Jair Bolsonaro sempre teve, né, Clarice Oliveira, essa posição de não querer que Michele Bolsonaro seja candidata à presidência. Desde o início ele dizia, ela não tem estofo ainda político, ela precisa de uma trajetória na política, ela vai para o Senado Federal. Então é uma decisão do próprio impedir. E aí a gente vê a ala mais pragmática que gostaria mais que fosse Michele, porque as pesquisas qualitativas mostram muito isso. Os escândalos anteriores, como o escândalo das joias, que teria uma vinculação direta com Michele Bolsonaro, foi como o Teflon, não grudou nela. Então, se você precisa de alguém que tenha uma imagem de honestidade, hoje no PL, seria Michele Bolsonaro, segundo essas pesquisas internas. Mas ela está ali sem querer se vincular muito, até pela relação não muito boa de Michele com os filhos de Jair Bolsonaro. Clarice, você volta daqui a pouquinho. A gente vai continuar falando sobre o caso, principalmente de Daniel Vorcaro, com Flávio Bolsonaro, com o filme de Jair Bolsonaro, porque o site Intercept Brasil obteve mais uma gravação que envolve parlamentares da direita e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro no financiamento do filme Dark Horse. No dia 11 de dezembro de 2024, o deputado federal Mário Frias, um dos produtores e responsáveis pelo filme, enviou um áudio ao então dono do Banco Master agradecendo pelo apoio ao longa-metragem. Vamos ouvir. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? A CNN tentou contato com a assessoria de Mário Frias, mas ainda não obteve retorno. Larissa Rodrigues. A gente vê um cenário agora, primeiro, de vários parlamentares tendo de se explicar de por que destinaram emendas parlamentares, e isso está sendo investigado, inclusive, pela Polícia Federal e pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, porque é dinheiro público indo para uma produção privada. Não teria muita justificativa para isso. E quando Flávio Bolsonaro faz o discurso a respeito do filme, ele faz uma comparação com o PT. Não teve dinheiro público, fazendo referência às estatais. Não teve Lei Rouanet. Lei Rouanet não poderia ter, tá? Porque Lei Rouanet não vale para longa-metragem há bastante tempo. Mas ainda assim, a gente vê emenda parlamentar, que é dinheiro público. Então há uma certa inconsistência nesse discurso. Segundo, Flávio Bolsonaro entrou no modo reação. Um deles com a Faria Lima. Porque a gente tem visto, conversando com empresários e principalmente com investidores, uma certa animação com Renan Santos, com Romeu Zema e com Ronaldo Caiado. O que pode ser uma ameaça, inclusive, de apoio financeiro à campanha de Flávio Bolsonaro. Uribe, hoje Flávio Bolsonaro pela manhã foi para São Paulo, está em São Paulo e que nos pontuaram ali algumas fontes é que ele está se reunindo
com empresários ali do grande, né, eu diria da grande localização financeira aqui do nosso país, né, que é a Avenida Faria Lima, na cidade de São Paulo. O que me contaram hoje sobre isso, Uribe? Já havia uma previsão dessa reunião. Flávio Bolsonaro tem tentado, claro, se aproximar ali do mercado financeiro, se mostrar uma opção viável, mas que em determinado momento, aquilo que a gente falava, a dificuldade da comunicação, uma ala da pré-campanha, de que organiza a agenda de Flávio Bolsonaro, quis cancelar essa agenda. E outra ala achou que era um bom momento dele aproveitar essa agenda já marcada para ir até a Faria Lima. No fim das contas, a ala que defendia essas reuniões acabou vencendo. Flávio Bolsonaro, então, está em reuniões com a Faria Lima. Hoje à noite deve conversar também, a expectativa de um jantar, ainda está sendo questionado se vai ser de fato um jantar, com alguns empresários do ramo do setor de turismo. Então, o que a gente tem colocado agora? Ele em algumas conversas, e o que me pontuaram, e eu achei muito interessante essa fala, que ele vai para São Paulo, que ele está em São Paulo para desfazer, vou abrir aspas, qualquer mal-entendido, foi esse o termo. É mais do que mal-entendido, né? Mas esse é o tema que me passaram hoje, para desfazer qualquer mal-entendido sobre o vídeo vazado e, claro, sobre a reunião ontem divulgada, que a gente já trouxe hoje no Bastidores, relembrando isso, de que ele foi visitar pessoalmente lá em São Paulo o Daniel Vorcaro, que estava com a tornozeleira logo após ele deixar a prisão pela primeira vez ali no final do ano passado. E que ele quer chegar também com aquele discurso que ele tem tentado trazer, pró-mercado, de que é um candidato viável, de que é um candidato que quer diminuir a carga tributária, de que é um candidato preocupado com essa questão econômica. Para encerrar, é importante dizer, eles estão mantendo em sigilo quais são esses empresários. Eu ouvi que muitos empresários, obviamente, não querem ser divulgados no meio dessas reuniões, porque eles ainda estão naquela fase de adaptação do que eles acham melhor. E outra versão que eu ouvi é que há temor de algumas desmarcações de última hora por conta de todo esse escândalo, então que Flávio Bolsonaro preferiu ali se precaver e não ficar divulgando as agendas, que essas agendas estão sendo fechadas.